Olá, irmãos, uma alegria poder voltar neste meio de semana ao encontro com os irmãos. Um privilégio sempre renovado para mim poder gravar esses estudos, porque eu sei da atenção, do carinho de muitos irmãos com os nossos estudos de quarta-feira. Nós estaremos dando continuidade hoje do estudo sobre mordomia. Antes, porém, vamos ter um momento de oração. Os irmãos estejam orando. Eu tenho certeza que os irmãos têm conhecimento de várias pessoas enfermas, pessoas de nossa igreja, pessoas vizinhas, pessoas amigas, irmãos de outras igrejas, alguns acometidos de Covid. Estejamos orando por esses irmãos. Nós temos 2 irmãos em nossa igreja que estão fazendo tratamento de quimioterapia. Estão com câncer e estão se tratando. Uma irmã tem pedido as orações, já falou nas Déboras e tal. Não estou citando o nome dela aqui porque não pedi autorização para isso, mas ela está seriamente comprometida com câncer e iniciou o tratamento agora. Nós estamos confiantes na intervenção de Deus. Eu falei já com ela, né, do cuidado de Deus para com ela. Ela tem uma família para cuidar e nós esperamos que ela possa se recuperar bem. Mas os irmãos estejam orando, porque esse momento desse tratamento é muito difícil. É muito difícil. Leva a pessoa a um estado emocional difícil de ser atravessado. Então, os irmãos estejam orando por essa irmã. Algumas irmãs sabem o nome dela porque ela tem particularmente conversado com vocês. O outro é o irmão Diácono, que está também com câncer. Ele já é de conhecimento geral e os irmãos estejam orando por ele. Eu peço também as orações em favor do pastor Samuel, sobrinho do pastor. Samuel já pregou aqui no púlpito de nossa igreja, por ocasião festiva aos 75 anos do pastor, e ele está cometido de Covid. Internou-se, a esposa também, mas ela está em casa, mas ele esteve numa situação muito grave, já está melhorando, mas nós queremos ele pleno, voltando às atividades da sua igreja. Eu estou citando em particular o pastor Samuel porque eu prometi aos pais dele que colocaria a nossa igreja em oração. Então eu suplico aos irmãos, membros da nossa igreja, que estejam lembrando desse nome fácil de lembrar, pastor Samuel. Samuel. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio, ao meio desta semana, de estarmos reunidos ao redor dos nossos aparelhos retransmissores para esse momento de estudo e de comunhão ao redor do trono da Tua graça, onde vamos buscar socorro, Pai, para as nossas ansiedades. Pedimos ao Pai em favor dos enfermos, membros dessa igreja. Pedimos em favor daqueles que estão relacionados com a igreja, familiares. Alguns, ó Pai, acometido de Covid. E nós destacamos, ó Pai, nessa oportunidade, o nome do Samuel, pastor Samuel. Abençoe aquela vida. Dê, Senhor Deus, a ele o privilégio de em breve retornar ao recesso dos seus lares, para a nossa tranquilidade e para os braços da sua igreja, que ele tão bem conduz. Pedimos ao Pai em favor do Brasil, na reversão, Senhor Deus, dessa situação de pandemia, para que possamos voltar a ter as nossas reuniões plenas e seguir em frente, ó Pai, com a nossa missão como igreja evangelizadora nessa cidade, nesse estado e no Brasil. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, começamos na semana passada o estudo sobre mordomia. O capítulo da semana passada foi introdutório. Nós dissemos, né, o que é mordomia e
analisamos a questão, a palavra mordomo, etc. e tal, fizemos uma introdução, e o objetivo daquela introdução foi exatamente mostrar aos irmãos que mordomia não está diretamente relacionada com dinheiro, né? Quando a gente fala em mordomia, as pessoas pensam logo, né, dentro das igrejas, né, pensam, o pastor vai falar de dízimo. Aí fora, né, quando se fala em mordomia, há uma outra ideia. Mordomia é boa vida, é desonestidade no gasto público, essas coisas. Mas mordomia não tem nada a ver com essas coisas, como estaremos vendo na sequência do nosso estudo. Antes de entrar no estudo de hoje, vou ler para os irmãos, citando os textos, alguns textos bíblicos que nos motivam, nos indicam a necessidade do estudo da palavra de Deus, o estudo doutrinário. O primeiro texto que quero ler para os irmãos está em João 5,39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque nelas vocês encontrarão vida, pois elas testificam de mim. 1 Timóteo 4, 13, 15, 16. Persista em ler, em exortar, em ensinar. Medita nessas coisas, ocupa-te delas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mateus 22, 29. Palavras do Senhor Jesus. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras Sagradas e por desconhecerem o poder de Deus. Vou repetir. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e por desconhecerem o poder de Deus. Essas palavras Jesus as dirigiu aos fariseus, aos saduceus e fariseus. 1 Pedro 1, versículo 1 a 7. 1 e 7. Ponha nisso muita diligência, acrescentando à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a paciência, e a paciência a piedade, e ao amor. E o amor. Agora o texto para o capítulo de hoje, irmãos. O texto para a nossa meditação do capítulo de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 29, e depois no capítulo 2, o versículo 7. Vou repetir porque se você está com a sua Bíblia à mão, hoje é dia de estudo doutrinário, Bíblia na mão. Gênesis 1, 26 a 29. E no capítulo 2, o versículo 7. Vou ler o texto unido. Disse Deus, o Criador, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, o homem foi criado. Homem e mulher foram criados. E Deus os abençoou. E Deus lhes ordenou, multipliquem, encham a terra, sujeitai-a, exerçam domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se arrastam e andam na terra. E toda a erva que há na terra, e todo o fruto que há nas árvores, lhe serão por mantimento. E aí no capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprando em suas narinas, deu-lhe o fôlego de vida, e o homem foi criado, tornando-se em alma vivente. Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. O título de hoje, irmãos, Corpo Humano, uma criação divina. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser humano, ele o fez de modo cuidadoso e especial. Ao criar os demais seres, as demais coisas,
Deus simplesmente determinou, faça-se, haja, e assim aconteceu. As coisas e seres vieram à existência simplesmente pela palavra, pela ordem do Senhor. No caso do homem e da mulher, no entanto, não foi assim. A criação do ser humano demandou trabalho específico, carinho e cuidado especial, pois Deus preparava o invólucro do seu próprio fôlego, sua habitação espiritual, a morada do seu espírito. Amados, nosso corpo é uma máquina extraordinária, inigualável, construída de maneira cuidadosa, separadamente das outras coisas e seres, pelo próprio Deus Criador. O nosso corpo é um complexo e extraordinário laboratório químico, em que os alimentos que ingerimos são processados e transformados em energia física, psíquica, fortalecendo nossos ossos, músculos, carne, tecidos da pele, cabelo, etc, etc. Somos dotados de uma poderosíssima bomba de propulsão e sucção, o coração, que faz o sangue percorrer, alimentando e aquecendo através do sistema circulatório dezenas de quilômetros de artérias e veias. Nosso sistema de respiração faz ventilar através de nossas narinas o pulmão, que funciona como um filtro purificando o sangue venoso das impurezas captadas ao longo do percurso percorrido através dos órgãos internos. A única lente considerada pela ciência como a mais perfeita são os nossos olhos. Nunca o homem conseguiu uma bomba como a bomba que o Senhor colocou em nosso coração, bomba de sucção e propulsão. Nunca o mais sábio cientista conseguiu uma lente mais perfeita do que a que Deus colocou para o nosso uso normal. O mundo moderno tem se notabilizado pelos minúsculos e cada vez mais sofisticados e inteligentes computadores. Mas nenhum se iguala e seja capaz de fazer o que o nosso cérebro faz. O cérebro humano é incomparavelmente superior em sua estrutura e capacidade a qualquer cérebro artificial que exista montado pelo homem. O cérebro humano, meus queridos, é a sede de comando do corpo. Dele, do cérebro, parte todas as ordens que são imediatamente executadas pelo corpo, após percorrerem em fração de segundos um complexo sistema de comunicação através de uma espetacular rede de informações que resultam nas ações do corpo. Quando eu levanto a mão, o comando veio do cérebro e eu nem percebi como o cérebro deu esse comando para fazer os meus gestos, para pronunciar as palavras. Tudo isso é feito pelo corpo. É através desse sistema que vemos, ouvimos, cheiramos, respiramos, falamos, discernimos, assimilamos informações, escolhemos e ingerimos alimentos. Sendo a criatura humana um agente influenciador da natureza criada por Deus na sua preservação, manutenção e mutação. Deus nos fez assim para sermos esse influenciador.
Lembra-se que Deus criou o homem e não colocou o homem aqui inativo, ele determinou ao homem o que fazer. Adão tinha a responsabilidade diante do Senhor do que fazer. E pelo que eu posso entender da leitura daquele texto, Deus nos fez como seus colaboradores, como seus instrumentos seus para manter, criar a partir das coisas criadas e manter e mudar sim o mundo para melhor. Não deixamos de ficar deslumbrados diante da perfeição do corpo humano. Na Bíblia, encontramos a seguinte afirmação poética do salmista: de modo assombroso e maravilhoso me formou o Senhor. As obras das suas mãos são maravilhosas e a minha alma sabe disso. Salmo 139, 14. O nosso corpo foi dotado de poderes inestimavelmente preciosos. São poderes como o poder da visão, da audição, o olfato, o tato, o paladar, os chamados 5 sentidos humanos que eu gosto e figuradamente chamo de as janelas da alma. É através dos sentidos que nós recebemos para processarmos as informações que nos são úteis para a sobrevivência física e psíquica e para que a nossa alma nossa alma interaja e se comunique com os seres e demais coisas ao nosso redor, inclusive com o Senhor. São 5 os sentidos, são 5 as janelas da alma que colocam o nosso verdadeiro ser, o nosso ego, em contato com a natureza e nos mostram quão bela ela é, quão bela é a vida e que somos parte integrantes dela. Muitos de nós não damos a devida importância a estes sentidos. Muitos de nós, irmãos, não valorizamos como devíamos. E por isso, sequer agradecemos a Deus, nosso Criador, por ter nos dado esses 5 sentidos. Eu pergunto e você responda ao seu próprio coração. Algum dia, você já agradeceu a Deus o dom da visão? Algum dia, você agradece a Deus provavelmente por muitas coisas e pede muitas coisas. Mas algum dia você já se deu conta de que eu vou agradecer a Deus porque eu tenho 2 olhos que veem. Mesmo que você use óculos como eu, então já não estamos vendo tão perfeitamente, mas isso é culpa nossa, né? Mas Deus nos deu, mesmo com a deficiência como eu tenho. Você já se deu conta de agradecer a Deus pela sua visão? O poder de ouvir as coisas, o poder de saber, de sentir o cheiro das coisas. Você já percebeu, por exemplo, voltamos à questão da visão, a identificar as cores, parece tão banal, né? Mas imagine se tudo fosse verde, se tudo fosse azul, se tudo fosse vermelho, se tudo fosse cinza. Seria sem graça. Mas Deus nos deu, e isso é uma percepção pessoal nossa, né? Nós olhamos e vemos as cores. Você já percebeu que essa lente que o Senhor te deu pode comunicar para o seu cérebro, para a sua alma, a questão da distância? Imaginou isso? Que lente equivale às distâncias? É exatamente porque temos esse poder de assimilar a distância pela visão, é que nós podemos dirigir, podemos andar e não cair, porque sabemos a distância que estão os obstáculos. Mas vamos em frente. Alguma vez você já agradeceu a Deus o poder que você possui para articular palavras, emitir som? Talvez nunca, não é?
talvez nunca. Mas faça isso. Li a história de Helen Keller, que ainda em tenra idade perdeu por completo. Ela é menina pequenininha ainda, com poucos, na primeira infância, perdeu por completo o dom da visão, o sentido da audição e ficou muda. Ela não tinha aprendido a falar e ficou muda. Helen Keller perdeu os mais preciosos poderes que a criatura humana pode possuir. Mas, orientada por sua paciente e dedicada professora, de nome Anne Sullivan, Helen não se deixou vencer por sua limitação de sentidos, pelas janelas da sua alma estarem fechadas para o mundo. E Helen não desalentou. E porque ela não desalentou, ela chegou a ser preletora em grandes eventos e autora de várias publicações. Não foi ela que escreveu, ela não podia escrever, ela não enxergava. Mas ela chegou a ser autora, conseguiu comunicar os pensamentos dela e ela chegou a ser autora de várias publicações. Ela nunca recuperou o poder da visão, da audição e da comunicação por palavras, mas não deixou de se comunicar e dizer ao mundo o que sentia em seu mundo escuro e silencioso. No artigo intitulado 3 Dias para Ver, Helen narrou o que faria se fosse concedido a ela o privilégio de ver e ouvir e falar por apenas 3 dias. E o artigo de Helen encerra-se com o seguinte parágrafo: sou cega, muda e surda. E posso dar-lhes este conselho: usem os teus olhos, teus ouvidos, o dom de falar, como se a partir de amanhã você não os pudesse mais usar. Repito, você é grato por esses poderes a Deus que lhe deu, que lhe doou. Você os valoriza. Como você tem usado, por exemplo, o poder de ver as coisas, as cores, as pessoas. Você usa a sua visão para a glória de Deus ou para a tua satisfação carnal? E aí eu posso exemplificar. O que os seus olhos estão vendo? O que os teus olhos têm visto? Alguns olhos que não conseguem focalizar os textos bíblicos, mas focalizam pornografia, focalizam literatura pornográfica, leituras pornográficas, histórias sujas, imorais, etc, etc. Como você usa a sua audição? Como você usa o poder que Deus lhe deu de falar, de comunicar-se com palavras? Que tipo de palavras, que tipo de conversas são pronunciadas pelos teus lábios? Quando ministrou através de uma carta recomendando aos crentes, membros da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo usou como ilustração a figura literária de um corpo humano cujos membros e órgãos se completam e complementam em suas ações independentes e próprias, mas um membro auxiliando o outro membro, um membro auxiliando o órgão, etc. Os membros do nosso corpo agem instintiva e harmonicamente, cada um em sua função, mas para a harmonia de todos e do corpo. E assim deve ser a igreja. E os irmãos podem ver o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 31. Leia esse texto, eu não vou ler agora para ganhar tempo. Mas você tem a sua Bíblia, marque depois desse estudo, dê uma lida nesse estudo. Vou repetir. Agindo harmonicamente, cada membro em sua função, em bem de todos e do corpo,
deve agir a igreja. Assim devemos ser nós, como membros da igreja, membros do corpo de Cristo, a igreja cristã. Foi com um corpo assim, cuidadosamente construído, perfeitamente construído, harmonioso, que Deus nos fez para sermos habitação dele entre nós na humanidade. Amados e amadas, queridos e queridas do Senhor, por ser o nosso corpo templo do Espírito Santo, templo de Deus, devemos conservá-lo limpo, nas melhores condições possíveis, pois ele é a habitação de Deus conosco. Claro, estou me referindo aos crentes, aos salvos. Se cuidarmos com esmero, se cuidamos com esmero, dedicação, capricho da casa onde moramos e queremos nela nos sentir bem, também devemos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é a residência, o lugar da habitação de Deus, o Espírito Santo. Quero perguntar-lhes, respondo a si mesmo mais uma vez. O Espírito Santo pode sentir-se confortável tendo você como sua residência, seu local de moradia? Como você se vê como templo do Espírito Santo? Responda a si mesmo, responda com sinceridade. Como você se vê como templo do Espírito Santo? Por ser nosso corpo templo do Espírito Santo, ele deve ser mantido limpo, puro, asseado. Não só no aspecto físico. Quando estou falando limpo, asseado, eu estou incluindo o aspecto físico, pensando no aspecto físico, mas não só no aspecto físico. Também no aspecto da pureza da alma, no aspecto da pureza do lugar onde em nossa vida Deus está entronizado. E aí, irmãos, eu apelo, evite a poluição de impurezas pecaminosas que atingem as nossas almas, almas que foram lavadas pelo sangue do Senhor. Esta poluição pode penetrar, a poluição de pecado, essa sujeira pecaminosa que nos cerca, pode penetrar em nossas almas, emporcalhá-la. E isso pode acontecer facilmente através dos nossos sentidos, visão, audição. Que tipo de leitura, repito, que tipo de leitura, que tipo de filme, que tipo de novela, que tipo de fotografia, revista, jornal você lê? O que você ouve? Qual é o nível das tuas conversas? Que tipo de música, que tipo de letra de música você está assimilando? Porque a música sem a letra, ela às vezes pode ser até agressiva, mas eu estou pensando na letra, na poesia, que são musicadas. Que tipo de música, letra, poesia você ouve? Muitas delas incitam ao pecado, ao sexo, ao vício, à violência. Muitas delas blasfemam contra Deus. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmã. Devemos nos manter como morada do Espírito Santo, física, psíquica, a alma e espiritualmente limpos. Nossa alimentação deve ser sadia, racional, diária e equilibrada. Devemos evitar alimentos que nos façam mal. Também descanse, equilibre a sua agenda entre trabalho, lazer e descanso.
Sei de alguns jovens que entram pela madrugada diante dos computadores, em jogos, em conversas às vezes frívolas, em prejuízo do descanso noturno, horário de dormir à noite, não é depois que o dia aclarece pela manhã. E isso aí faz mal à saúde. Visite periodicamente o médico e façam exames para prevenir-se contra as doenças que assolam e matam a humanidade. Mas não é só o corpo físico que precisa de cuidado. Mantenha a sua alma, a psique. Nós vamos falar no próximo capítulo sobre a alma. Mas mantenha a sua alma, a sua psique, em bom estado de saúde e conservação. Presta atenção no que você está vendo, lendo, ouvindo, no nível de suas conversas, pois a boca fala do que está cheio, o coração, diz a Bíblia. O irmão, a irmã, precisa, além da pureza da alma, mantê-la alimentada, sadia e forte. E nesse capítulo, quando eu falo da alma, estou associando ao corpo. Não estou espiritualizando o sentido. Vou falar da alma no sentido espiritualizado no próximo capítulo, mas estou falando da questão do físico. Então, vou até mudar a expressão alma para mente. Mantenha a sua mente, né? Porque se você não alimenta a sua mente devidamente, não a mantém sadia, você vai acabar na mão de um psiquiatra ou de um psicólogo. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus, com a sua perseverança na doutrina, com o fortalecimento da sua fé, pelo exercício religioso de sua alma. Então a igreja, tenho ouvido falar muito sobre isso, a igreja funciona também como uma agência terapêutica. Venha à sua igreja, frequente a sua igreja, esteja em contato com o seu povo. Isso vai ajudar a preservar saudável a tua mente, que vai influenciar nas atividades do seu corpo. É aconselhável que você também exercite, mantenha a sua periodicidade frequentando para o check-up semanal a sua igreja. Disse isso ainda há pouco. O templo onde a sua igreja se reúne para cantar, orar, compartilhar experiências, ouvir a mensagem de Deus proferida, direcionada a você. Não deixe de utilizar o laboratório do médico dos médicos. Ele deseja mantê-lo com saúde. E esse laboratório é o templo onde a sua igreja se reúne. Não te esqueças, como mordomo darás conta ao dono da morada pelo cuidado que tens tido com o templo do Espírito Santo. Amados e amadas em Cristo, tenham também cuidado com as pragas que podem atacar o teu corpo. Numa casa bem cuidada, o mordomo está sempre detetizando e cuidando para que insetos não a infestem, como formigas, baratas, cupins. Podemos incluir aí ratos, que não são insetos, mas que infestam como pragas as nossas casas. O mordomo cristão, consciente do seu dever de trabalho e de que ele vai dar conta diante do dono por seu corpo, este mordomo está sempre procurando manter as pragas da alma que possam infectar o seu corpo à distância. E aí eu vou citar algumas sem entrar em discussão do assunto. O cigarro. E aí eu acredito que estou me dirigindo a jovens não membros da nossa igreja, não é? Filhos, famílias de nossa igreja. E também aos meninos e meninas da igreja, porque, como vou dizer um pouco à frente, isso está comum nas escolas. O cigarro é uma dessas pragas
que não pode infectar a morada de Deus entre os homens, infectar o corpo humano. Aquele que fuma prejudica o seu corpo, mancha de fumo o seu pulmão, prejudica a sua saúde, compromete o coração, além de estar queimando dinheiro, o que convenhamos, isso é coisa de louco, de maluco. No Corpo de Bombeiro, de vez em quando alguém ia me solicitar que bombeiros fossem pegar algum parente que estava atacado, estava em crise. E geralmente a turma perguntava, a turma que trabalhava comigo ria, porque uma das perguntas que eu fazia a pessoa que foi, escuta aqui, ele já está rasgando dinheiro, nota de 100. Quem rasga dinheiro é maluco. Quem queima dinheiro é maluco. E é o que estou vendo, tenho visto aí muitos, está voltando a praga, né, dos fumantes. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso, meu querido, que me ouve. Estou falando em nome de Jesus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Outra praga inventada por homens a serviço de Satanás, que é utilizada para a destruição da morada de Deus entre os homens, entre os humanos, é a bebida. Beber ainda é mais danoso e prejudicial, pois além de causar males à saúde do próprio, colocar em risco o emprego do próprio, impedir promoções do próprio, criar confusões do próprio, destruir lares e famílias do próprio, ainda coloca em risco a vida de terceiros, pois pode provocar acidentes nas ruas e nas estradas. Lamentavelmente, o governo tem que gastar dinheiro com equipes para combater esses que dirigem embriagados. A tal da lei seca, isso é um absurdo. O governo tem que investir, mas infelizmente, por causa dessa praga, desse veneno que Satanás colocou aí. E está virando moda, irmãos, está virando moda entre nós evangélicos beber socialmente. E aí muitos membros de nossas igrejas evangélicas estão indo nessa pegadinha de Satanás. Todo alcoólatra que frequenta o AA começou com uma dosezinha pequena, inocente, insignificante, social. Todos aqueles que estão presos por crimes ou por serem responsáveis por acidentes graves com mortes, por estarem embriagados, todos eles começaram com pequenas doses, socialmente, entre amigos, em família. Já realizei casamento aqui, no templo da PIB Freguesia. E ao chegar na recepção, na casa de festa, vi servirem bebidas alcoólicas, uísque, cervejas, etc. Questionando posteriormente membros da família, tive que ouvir uma desculpa, e não foi uma vez só, no mínimo esfarrapada. Pastor, servimos para os colegas da empresa, os amigos e parentes que não são crentes, que bebem socialmente. Amados, meu querido irmão, e o testemunho? O que fala mais forte? O seu testemunho de crente, de cristão, de servo, de templo do Espírito Santo? Ou as razões do mundo? E mais, eu sou templo do Espírito Santo, não porque sou crente, mas porque sou homem, porque foi feito ser humano. Todo ser humano deveria ser morada do Espírito Santo. Claro que ele não mora em todo mundo, porque ele não mora onde tem sujeira. Estou abordando, meus queridos, a questão da mordomia. Prestaram atenção? Os deveres do mordomo. Outro erro, pegadinha satânica, é supor que haja conveniência em tomar bebida para estimular o apetite, estimular o cérebro, aquecer do frio, que bebida alcoólica previne contra a gripe, que bebida alcoólica estimule a cerveja preta, a Mouse Beer,
a produção de leite materno em período de amamentação. Não é verdade. Não há comprovação medicinal. E é crime dar bebida e cigarros a crianças. Cuidado com as propagandas desses produtos. Elas são publicitariamente atraentes, estimuladoras e contêm mensagens subliminares que nos leva a, sem perceber, adotar essas atitudes. Uma grande armadilha satânica para derrubar crentes são as reuniões de fim de expediente após uma semana de trabalho e de estudo. Beber socialmente na sexta-feira à noite, com colegas de trabalho e colegas de estudo, faculdade, escola, etc. A Bíblia recomenda não nos juntarmos aos escarnecedores. Salmo 1. Leia o Salmo todo. Não nos assemelhemos a eles. Romanos 12, 2. Não tomemos a forma do mundo. Infelizmente, muitos dos chamados crentes modernos não conseguem ver nenhum mal nessas reuniões de alívio, de tensão, num shopping no final de semana. Depois, também não verão maldade num trago, numa esticadinha até o motel, numa picadinha de coca, numa bicadinha de coca, etc, etc. Estes crentes não são do grupo dos bem-aventurados, pois estão numa má ventura. E o Senhor os considera servos mau e infiéis. Leia um texto. Salmo 1 fala sobre isso. Se você tem dúvida, leia o texto com atenção. E leia também a questão do servo mau e fiel, palavra de Jesus, versículo 24, capítulo 24 de Mateus, versículo 44, 50 e 51. Estes são maus mordomos, e mau mordomo e servos infiéis não constam no registro celestial, o livro da vida. Fica aqui um alerta para os nossos jovens e adolescentes. O uso de cigarro, bebidas, drogas, em suas variadas formas, tornaram-se usual e corriqueira nas escolas. Devo preveni-los que vocês precisam tornar-se visceralmente contra o uso de tais venenos, pois seu corpo pertence a Deus, não é seu. E você prestará contas a Deus quanto ao uso que fez dele. Fuja do uso dessas substâncias, mesmo as legais, o fumo e a bebida legal, e alerte seus amiguinhos e colegas sobre isso. Conclusão: cuidar do corpo é dever cristão. O mesmo Deus que fez o nosso corpo o escolheu para ser o local da sua habitação, seu templo. Visto sermos templos do Espírito Santo, visto não sermos donos de nós mesmos, visto sabermos que prestaremos contas a Deus como mordomos do seu templo, o nosso corpo, termino este capítulo usando as expressões de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, outra tradução diz pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos limpo, santo, puro, agradável a Deus. E faça desse esforço o seu culto racional, a vossa glorificação a Deus. Romanos 12, 1. Pai querido, nós te agradecemos pelo estudo desta noite. Permita, Senhor, que este estudo tenha sido benéfico para alguém que esteja caminhando à beira do abismo.
Que os teus filhos, ó Pai, tenham consciência, tenham convicção, certeza, clareza em saber que este corpo que usamos, no qual transitamos sobre este planeta, é morada do teu Espírito, templo do Senhor, e que nós temos compromisso com eles. Abençoa-nos, ó Pai, nesse estudo sobre mordomia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, irmãos, nós estaremos abordando a mordomia da alma e do espírito, dentro desse mesmo contexto. Vocês lembram, né, no estudo que fizemos sobre a criação, falamos que o homem é corpo, alma e espírito. Nós abordamos hoje o corpo. Estaremos falando, muito provavelmente, juntando os dois pontos, alma e espírito, na próxima quarta-feira. Volte a se encontrar conosco e até lá, que Deus o abençoe. Quero lembrar, irmãos, no próximo domingo, nós estaremos transmitindo o culto ao vivo. Vamos fazer uma experiência. Por que estou anunciando, né? Estou anunciando porque eu gostaria de ter um retorno dos irmãos. Nós não vamos gravar aqui a mensagem, como o pastor tem feito, para pregar lá no púlpito. A ideia era gravar e ter a mesma mensagem repetida as duas vezes. Mas observamos, pelo ensaio de domingo passado, que nem sempre a gente repete a mesma mensagem, mesmo no mesmo assunto e tal, nos mesmos pontos, mas geralmente tem alguma pequena variação. Então, vamos tentar transmitir direto lá do púlpito. Mas eu preciso de um retorno de vocês. A informação da distância, se perceberam bem, se está bom, se não está, né? Para que a gente possa aqui fazer as análises e fazer as correções dentro da medida do possível. Uma outra informação que quero transmitir para os irmãos, e aí pedindo, né, a ajuda dos irmãos. Nós estaremos domingo transmitindo o culto e nós teremos a tradução para Libras. Então as pessoas com deficiência auditiva, a irmã estará nos ajudando na transmissão. É no culto, deixa eu consultar o técnico aqui, no culto da noite, não no culto da manhã, no culto da noite. No culto da noite, o culto estará sendo traduzido para Libras. Por que estou anunciando? Porque precisamos ter essa audiência dessa gente com deficiência auditiva. Então convide, se você tem um amigo, se tem um parente, se tem um filho, convide para que ele possa, um culto de 1 hora, que ele se reúna em sua casa e participe do culto que será traduzido. Também será uma experiência, a irmã estará de muito boa vontade. E nós estamos felizes porque estamos passo a passo progredindo para alcançar sempre um público maior. Então, repito, não te esqueças de comunicar com amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, enfim, para estarem na sua sala assistindo contigo o culto que será transmitido. Que Deus abençoe a todos. Amém.